Pô, que legal, hein? Hoje tem que ganhar, nem que seja 6-0 gol de mão. Ganhou ontem no sufoco nos pênaltis. Jogou bem? Acho que não, mas o que vale é ganhar. A última impressão é que fica. Se o Brasil, segundo tempo. O primeiro tempo foi se a Argentina ganhar hoje, eu vou torcer para a Argentina ganhar, porque acho que Brasil e Argentina vai ser demais. E se o Brasil classificar contra a Argentina, caso ela passe, na Bacia das Almas, no sofrimento, legal pra caramba, isso é futebol. 94 nós comemoramos o Tetra, numa decisão por pênaltis. Pô, futebol tá um mimimi, futebol tá um nhen-nhen-nhen, é VAR, eu tô falando sério, eu acho tudo isso um saco. É VAR, é superávit, é scout, é espetáculo. Pô, os caras têm que comentar balé no Teatro Municipal. Isso é futebol. O futebol se tornou o esporte mais popular do planeta, por quê? Por causa disso, do empoderado, da emoção. Porque além da emoção, você tinha o time jogando bem também. Essa é a única além da emoção, Arthur. Por exemplo, você citou 94. O Paraguai jogou bem ontem? 94? Claro que não. Para o padrão do Paraguai era o que se esperava. Você esperava o Paraguai jogando... Então pronto. E se tivesse classificado, vocês iam falar, pô, que espetáculo o Paraguai. A seleção brasileira foi a seleção peruana. O que aconteceu? O Brasil... Tomou de 5. Só uma coisinha, só para encerrar, Felipe. O Brasil tem um padrão de jogo. O Brasil estabeleceu ao longo da sua trajetória, e você toda hora diz que o Brasil é pentacampeão mundial, ao longo da sua trajetória, o Brasil estabeleceu um padrão de jogo. O Brasil, quem vai ver a seleção brasileira... O mundo mudou. O mundo mudou, o futebol mudou, os outros times evoluíram. Mudou. Nós não temos uma Pelé, Ronaldo, Romário, Rivaldo, não temos, Ribeirinho. Ótimo, tem mudado. O Brasil está evoluindo. O Brasil está evoluindo. Eu não acho que o Brasil está evoluindo, os outros evoluíram demais. In ou E? Não. Evoluindo. Evoluindo. Se no final da década de 60... O Brasil não tem uma geração... Se no final da década de 60 tivesse uma porrada de jogadores jogando pela Europa de outros países, já teria sido diferente. Mudou porque hoje sinceramente, os caras estão tudo na Europa. Eles eram melhores. Os jogadores de hoje não têm personalidade e não têm qualidade decisiva. Já começa por aí. Segundo ponto, o Brasil hoje sofre no segundo e terceiro escalão do futebol. O Brasil sempre foi o primeiro escalão do futebol no topo. Topo do mundo. O Brasil hoje está no segundo e terceiro escalão e sofrendo no segundo e terceiro escalão. Quando não, ele chega ao primeiro escalão e bate onde... Aconteceu no ano passado. Quem tá sofrendo? Você falou uma coisa séria. O Brasil, o ano passado. A última Copa, a Itália que o senhor venera, a última Copa nem foi. A Itália está numa crise assim então, como o Brasil. O Brasil nunca deixou de ir para uma Copa. Só que o que acontece é o seguinte, o Brasil no ano passado chegou onde tinha que chegar. Bateu no limite dele de desempenho, de qualidade dos jogadores, de treinador. O Brasil não era melhor que a Bélgica, o Brasil não era melhor que a França, o Brasil não é melhor que a seleção da Inglaterra, o Brasil é do mesmo nível ou inferior à seleção da Croácia, é inferior à Espanha, tantas outras seleções que não cruzaram o caminho do Brasil, mas que são melhores e que recentemente tem sido assim. Então, o ano passado, muita coisa do que eu não concordo de críticas ao Tite na Copa passada é que o Brasil fracassou. Não acho que o Brasil fracassou o ano passado. O Brasil chegou onde ele tinha que chegar. O Brasil hoje é um time de quartas de final de Copa do Mundo. Não um time de semifinal e final. Se fosse, não seria esse desempenho horroroso a cada jogo que passa. Um desempenho sofrível, um time que a gente traz a emoção, legal pra caramba o resultado, mas que um time que tem jogado uma Copa América na Bacia das Almas e num torneio que é limitadíssimo tecnicamente falando. Argentina fraca, Colômbia com um time que a gente elogia, mas também inspira muito cuidado. O Uruguai já com uma geração que daqui pra frente a gente sabe o que vai ser. Sabe, é uma Copa América com muita dificuldade técnica. E o Brasil tá tendo tanta dificuldade quanto. Então a gente cobra isso. Está assustador. O que vai ser daqui 3 anos? O que a gente viu ano passado que poderia já ter sido mudado e não foi pra agora. É isso que a gente cobra. Só dizer uma coisa pra você, tem razão no que você disse. Qual é a seleção de primeiríssimo nível que a seleção brasileira enfrentou nesses últimos tempos? Nenhuma, só marca amistoso com um monte de porcaria. Então, desde a Copa do Mundo. Aí vai ao encontro do que ele está dizendo. A seleção brasileira não se confronta nem na Copa do Mundo. A seleção brasileira foi desclassificada pela Bélgica. Que é uma boa seleção. Sim, mas não é primeiro do ranking. Primeiro patamar. Que tem um jogador hoje, que tem considerado um dos 5 maiores jogadores do mundo. A Bélgica. Não, é Copas. Que tem hoje, lidera o ranking. Só um minuto. Analisar o presente. Pega o time da Bélgica. Agora entra o retrospecto? Claro. Você tá indo Mas viu? Você não tá analisando. Viu? Não. Peraí, aí você não pode ser hoje tem um bom time. A Bélgica hoje tem um bom time. Bom time. O goleiro da Bélgica
Bélgica é um dos 5 melhores do mundo. O goleiro do Brasil é o melhor do mundo. A Bélgica Sim, mas eu não... Vai lá, vamos confrontar. O Hazard hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Tá bom. O Lukaku hoje joga pra caramba. O outro grandão, O Firmino joga lá na Inglaterra, arrebenta com o jogo toda hora. Então a seleção da Bélgica não é só um bom time, é um bom time, como a seleção brasileira também é um bom time. Não, excelente time. Não é primeiro patamar do futebol mundial. A Itália é primeiro patamar? Ainda é. Não classificou pra Copa. Tá certo, mas aí... Tá certo o quê? Hoje é mais forte que a Itália, Pascoal. Para com Hoje... Pascoal, são duas coisas. Muito mais. Pascoalzinho, são duas Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Não, você tá usando o retrospecto. Não se confrontou desde a Copa... Ganhou do México, ganhou da Costa Rica... Na Copa do Mundo, no primeiro jogo contra a Suíça, perfeito? Sim. Depois foi lá pra jogar contra o México. Era o grupo. Sérvia. Era o grupo, você quer o quê? Suíça e Costa Rica. Não dava pra pegar a Alemanha, não dá pra pegar a Alemanha e a Argentina na primeira fase. Aí Costa Rica, quando foi jogar com a Bélgica, o Felipe tem toda a razão. Chegou no nível que é o do futebol. Chegou no ponto que é isso aí. Tem razão que ele tá falando. Sim, mas eu também falo isso. Aí depois, quantas seleções... Mas eu não falei isso. Eu falei a mesma coisa. Tem toda a razão. Eu falei a mesma coisa. Não, você tá contradizendo. Não. Ele não tem toda... Agora você tá voltando atrás. Não, é que você não entende o programa, é que você não ouve. Você não ouve, porque eu falei a mesma coisa que ele. Eu falei, hoje a gente joga contra a Bélgica de igual para igual, porque a Bélgica tem um time tão bom quanto o nosso, ou melhor. Duas coisas. É isso que eu falei. Você quer falar o quê? De história de futebol? A história do Brasil é irretocável. História não entra em campo mais. Entendeu? Não entra em campo. Então, o momento hoje, em 2019, o Brasil é mais seleção que esses caras? Não é. Não é. Mas esse é o problema, Facincani. Por exemplo, se você joga de igual para igual hoje com a Bélgica, ok, porque a Bélgica tem um bom time. O problema é você jogar de igual para igual contra a Venezuela. E sofrer. Contra o Paraguai. É isso que eu tô falando. Por mais que a Venezuela esteja numa crescente, o Dudamel fez um belo trabalho já desde as categorias menores e está subindo, está crescendo com a seleção da Venezuela. Mas hoje, a Venezuela não está no patamar do Brasil. Houve uma evolução, é claro que houve, mas não dá para o Brasil jogar de igual para igual e achar que está tudo bem. A Suíça está no patamar do Brasil? Também. Não, ela fez uma estreia, mas o que acontece? Desculpa. Mas é o ferrolho suíço, que é conhecido mundialmente, assim como o Paraguai também, Benja, ontem, jogou dessa forma. Aí você disse, o Paraguai jogou bem, dentro do que ele se propôs a fazer, ele executou bem o papel dele. A Suíça, o que ela se propõe a fazer, foi extremamente bem feito. Mas aí que tá, Benja. Ontem, eu acho que vale a pena a gente desmembrar os dois tempos, porque, por exemplo, era um adversário extremamente retrancado, num gramado horroroso, e a seleção brasileira no primeiro tempo não jogou nada. Só que no segundo tempo... Então, mas no segundo tempo, Pascoal, o mesmo adversário horroroso, tá certo? Com um gramado péssimo, que é da Arena do Grêmio. Só pra dizer, eu não achei esse gramado péssimo, não. Ah, foi sim, viu, Sormani? Eu não achei. Por mais que os eles caras tenham dado tocavam bola de primeira... Os caras tocavam bola de primeira sem a menor dificuldade. Achei muito esquisita. Mas, Sormani, achei muito esquisita a entrevista do Tite depois do jogo. Xingando o gramado. Xingando o gramado. Ninguém matava a bola. Ninguém matava a bola pra dar toque. O Brasil deu 565 passes no jogo. Errou 65. Aproveitamento excelente. Ou seja, aproveitamento não excelente. É um gramado. Olha lá, mas a bola, olha lá, é que tá, bateu direitinho, não pingou, não bateu de canela. É que essa a bola tá rolando numa boa. Quando você mostra a imagem fechada, em alguns lances aí eu pude acompanhar, a bola vai pingando. Eu não vi isso aí não. Ela não tá realmente aí, olhando de cima, você fala, pô, o gramado tá legal, mas quando você tem não tô olhando pela cor do gramado, nada. Eu estou olhando pela movimentação da bola. Exatamente, não teve nada disso. A bola rolou numa boa. Rolou numa boa. Lance no segundo tempo, inclusive, que o Arthur vai tentar um domínio da bola e o Paquetá depois tenta também. E a bola não consegue dominar. Exato. Não dá pra falar que o Arthur não sabe dominar a bola. Tem uma do Gabriel Jesus no primeiro tempo que vai dominar a bola bate e sai do... É o kick da bola que acaba enganando. Eles deram uma tapeada no gramado. Mas o gramado da Arena do Grêmio... Olha, o gramado não estava perfeito, eu concordo com você. Mas horroroso não estava. Sormani, horroroso não estava. Dá uma olhada nisso aí, gente. Em 3 dias você não consegue mudar. Mas em 3 dias você não consegue mudar a característica de um gramado. O Grêmio, ele vinha sendo extremamente prejudicado. Desculpa do Tite para justificar o futebol ruim da seleção. Não é. Mas o Renato Gaúcho também reclama. Não, mas o Renato Gaúcho está reclamando. O Renato Gaúcho ele vem reclamando continuamente do gramado da Arena. Olha lá, a bola vai redondinha lá. O Messi reclamou do último jogo da Argentina na mesma arena. Em 3 dias você não consegue mudar uma característica de gramado, gente. A bola ela fica viva quando você pega uma imagem fechada, mostra nitidamente que a bola vai quicando. É que olhando naquela câmera wide, aquela câmera mais afastada, não dá a impressão de estar tão ruim. Mas quando você tem uma imagem Mas você tem que levar em consideração o grau de dificuldade do jogador para dominar uma bola. Eles não tiveram dificuldade.
Prova disso que o Brasil errou só 65 de 565 passes dados. Só com relação ainda ao segundo tempo da seleção brasileira, então, concluindo, o negócio é o seguinte, era o mesmo Paraguai retrancado, era um gramado prejudicado da arena e o Brasil conseguiu jogar bola. A expulsão do Balbuena contou muito, porque quando você joga com um jogador a menos, ainda mais a qualidade do Balbuena, você perde muito do seu poder defensivo. Os caras estão falando que você tá maluco, todo mundo falando que o gramado tava péssimo. Óbvio. Que a bola não rolava. Só pra concluir, só pra fechar o argumento. Eu não vi isso. Nessa, Sormani, eu acho que o Tite ele melhorou. O Tite ele foi bem no segundo tempo. Cheio de buraco, Benja. O Tite ele vai bem no segundo tempo, bola ele transforma. Rola direitinho. Olha lá, se não fosse buraco, tinha saído desse gol. Tá bom. Tá bom. Eu acho que isso foi desculpa dele para justificar o futebol pobre da seleção brasileira. Aliás, desde o primeiro tempo, era muito claro que o Alan não tinha função nenhuma. Nenhuma, zero. Zero. Os caras jogavam com duas linhas, uma de 4, uma de 5. Uma de 4, uma de 5, só o Derlis na frente. E tinha 3 jogadores para marcar o Derlis. Os 2 zagueiros mais o Alan. Devia ter tirado o Alan logo de cara. Aliás, não deveria nem ter escalado o Alan. O jogador para ser escalado nesse jogo era o Paquetá. Para ter uma opção a mais para você jogar. O William entrou muito bem no jogo, hein? O William entrou muito bem no jogo. Era isso que eu ia falar, que o Tite, na hora que ele modifica o sistema do Brasil, ele saca o Alan, que estava sem função nenhuma, e entra o William, que entrou bem. Inclusive o William foi muito criticado. Ele tem capacidade de mudar o time. Pois é. O William, que é muito criticado, entrou e foi o melhor do Brasil. Foi melhor do que o Everton Cebolinha, por exemplo. Sim, eu acho que o William foi o melhor jogador do Brasil mesmo. Ele foi o que criou as melhores chances do Brasil saíram dos pés do William. Agora, não tem menor cabimento você jogar com o Alan, 2 zagueiros e o Paraguai com o Derlis Gonzalez na frente. Coloca mais um cara de frente. Claro. Porque tem um clichê no futebol que diz o seguinte: para você furar retrancas, você tem que jogar pela beirada. Mentira. Não, claro que não. Claro que não. Você tem que jogar por dentro. Triangulações. Quanto mais gente você tiver ali que toca a bola. Mais cara técnico. Driblar. Pela beirada, quando você tá na beirada, praticamente você só tem uma alternativa. Ir pro meio. Você fecha ali, você obriga o cara a ir pro fundo. Se eu obrigo o cara a ir pro fundo, o cara tem que cruzar. O cara tem que cruzar, se você tem uma defesa alta, você se dá bem. Esse é o clichê do futebol, que eu acho um absurdo. Um absurdo. Quando você tem que ter jogador pra tocar a bola. Jogador que sabe tocar a bola. O Alan não sabe fazer isso. O Paquetá sabe, jogo. Mas o Tite demorou demais para colocar o Paquetá. Sim, o Paquetá entrou pela primeira vez numa competição oficial do Brasil. Mas deveria ter entrado antes. Deveria ter jogado contra o Peru. Sim, mas ontem ele deveria ter entrado bem antes. O Tite colocou o Paquetá com 36 do segundo tempo. Também acho. Demorou. Tem que ser titular. Então, quer dizer, demorou pra botar o William. Aí quando o Brasil tem dificuldades contra porque a verdade não, não gosto de falar isso porque é muito pretensioso da minha parte. O futebol hoje está muito organizado. Antigamente não tinha essa organização. Não tinha. Então você via grandes jogadores se sobressaindo em relação ao adversário, porque a individualidade contava. Hoje está muito organizado. Os times estão fechadinhos ali. Se você não tiver uma estrutura de jogo para quebrar essas linhas, você sucumbe. Foi o que aconteceu com o Brasil. No segundo tempo foi legal. No segundo tempo foi legal porque o Balbuena foi expulso. Porque no primeiro tempo o Brasil deu 5 chutes a gol e o Paraguai deu 3. O jogo no primeiro tempo, o Brasil teve o domínio de bola. Eu tenho até estatística aqui do SofaScore, que é um aplicativo bem legal. Olha, no primeiro tempo, o Brasil teve 67% de bola e o Paraguai teve 33%. 5 chutes do Brasil, 3 do Paraguai. Ou seja, se teve o domínio, mais posse de bola, não soube o que fazer com ela. Prova que só deu 5 chutes no gol. Não teve aproveitamento. No segundo tempo, Pascoal, com um jogador a mais, o Brasil deu 21 chutes a gol. E o Paraguai deu 2. Claro, tinha um jogador a menos. E no primeiro tempo, a melhor jogada da partida foi do Gonçalves. O Derlis Gonzalez. Foi a melhor chance de gol do primeiro tempo. Então, o Brasil jogou bem. Jogou nada. Mal escalado. Mexeu tardiamente em algumas posições. Foi bem quando colocou o William. Isso foi bem. Isso ele foi bem. Porque o William entrou e correspondeu. Então, por exemplo, contra a Argentina, vale a pena manter o William? Não sei. Mas se for na Venezuela, talvez valha. Porque ele é muito bom de drible, chega fácil no